Boa noite, amados irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos em Seu nome para junto compartilharmos e estudarmos a Palavra de Deus para a glória dEle. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que aqui já se fazem presentes, tem alguns irmãos aqui conosco, e todos aqueles que estão sintonizados aí via internet. Louvado seja Deus. Nós vamos dar início ao culto doutrinário nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 37 ao versículo 52. Lucas, capítulo 37, ou melhor, Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao versículo 52. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhe edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: Enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste as chaves da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, nós nesse instante, como nós algumas semanas atrás, antes desse recesso, dessa epidemia que está no mundo inteiro,
esse recesso que estamos na igreja de não estarmos cultuando a Deus coletivamente, nós, antes disso, nas quartas-feiras, nós estávamos estudando um tema aqui com os irmãos, um estudo bíblico sobre as lutas na vida do cristão. E nós vamos retornar a esse tema hoje, dando continuidade a este tema, as lutas na vida do cristão. E hoje nós vamos retornar com mais um estudo bíblico voltado para esse tema, que é lutando contra a falsa espiritualidade. Lutando contra a falsa espiritualidade. E é com base nesse texto que nós acabamos de ler, que nós vamos estar meditando e tirando assim estudos para as nossas vidas, com base nesta mensagem que tem como esse tema, lutando contra a falsa espiritualidade. Olhando para o Novo Testamento, amados irmãos, um dos sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo é a proliferação da falsa religião. A Bíblia diz que surgirão falsos cristos, a Bíblia diz que surgirão falsos profetas, a Bíblia diz que surgirão falsos ensinos e também falsos milagres. Está lá em Mateus capítulo 24, o versículo 24. A falsa religião ou a falsa religiosidade gera um crente falso e gera também uma falsa espiritualidade. A falsa religião, a falsa espiritualidade vai gerar um falso crente. Mas a Bíblia também nos garante 3 verdades sobre os falsos religiosos, que desde a época de Jesus, também por todo o decorrer da história, nos nossos dias e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre existirá falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinos e também falsos milagres. Mas a Bíblia, ela é categórica. Ela nos garante 3 verdades sobre os falsos religiosos. Primeiro, eles existirão até a segunda vinda de Cristo, quando serão definitivamente julgados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 30 e o versículo 49, quando Jesus atribui esses falsos cristãos, falsos religiosos, ao joio que está no meio da igreja. Mas também a Bíblia nos mostra que haverá também falsos profetas. Eles enganarão a muitos, com exceção os eleitos de Deus. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 22. E também mostra que esses falsos profetas, esses falsos religiosos, eles podem ser identificados e vencidos pelos verdadeiros crentes. Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20, mostra que os verdadeiros cristãos identificarão quem são. Pelas suas obras, nós haveremos de conhecer quem são os falsos religiosos que estão infiltrados dentro da igreja. Então, meus amados irmãos, no texto que nós lemos, Jesus é convidado por um fariseu para uma refeição em sua casa. Vamos trazer esse texto como que fosse uma realidade nos nossos dias. Nós temos que aplicar as Escrituras como de fato elas verdadeiramente
Elas estão aqui expostas para nós lermos, entendermos e trazermos para a realidade das nossas vidas. Jesus é convidado por um fariseu para uma refeição em sua casa. E ali diante de todos os fariseus, na casa daquele fariseu, Jesus faz um discurso sobre a falsa espiritualidade. Você já pensou? Você ser convidado por um fariseu e ali você fazer um discurso contra a falsa espiritualidade, atribuindo principalmente para os fariseus que estavam ali sentados e também para os intérpretes da lei que estavam ali também presentes. Por quê, amados irmãos? Jesus, ele combateu a falsa espiritualidade, apontando as suas principais características. Nesse texto aqui que nós lemos e que vamos meditar nele nesta noite, talvez não dê para nós vermos as marcas da falsa espiritualidade hoje à noite, mas nós veremos algumas. São 7 marcas que Jesus vai mostrar da falsa espiritualidade. Nós vamos aqui andando, vamos ver quantas marcas nós vamos ver nesta noite, que Jesus vai mostrar, desmascarar a falsa espiritualidade. Por isso que nós, como cristãos nos nossos dias, nós devemos estar lutando contra a falsa espiritualidade. E vamos entender um pouco, amados irmãos, com base nesses versículos que aqui nós lemos, no Evangelho de Lucas, no versículo 37 ao versículo 52. Então vamos ver, primeiramente, a primeira marca que Jesus mostrou que caracteriza uma falsa espiritualidade. Primeiro, a falsa espiritualidade prioriza o exterior ao invés do interior. A falsa espiritualidade prioriza o interior ao invés do interior. A primeira característica da falsa espiritualidade são os ritos exteriores, em detrimento da atitude interior. Vejam o que é que diz aí o versículo de número 38, que diz assim: o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Então, o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro as mãos antes de comer. Amados irmãos, isso aqui era uma regra cerimonial estabelecida pelos judeus, tradição dos anciãos. Não se tratava de uma questão de higiene, mas de uma falsa espiritualidade. Por exemplo, os fariseus, voltados para a tradição dos anciãos, eles lavavam as mãos, pelo fato de ter tocado em algum gentil. Se ele tocasse em mim e em você como gentil, ele chegasse em casa, eles tinham que lavar as mãos e fazer todo um processo de purificação, tanto nas mãos como também em todo o seu corpo. Isso está lá em Marcos capítulo 7. Quer ver? Abram aí, vamos ver, amados irmãos, abram aí Marcos capítulo 7, para entendermos um pouco. Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 4, eu vou ler. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus
e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando, vejam só, a tradição de quem? Dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e até camas. Então, era uma tradição entre os judeus, a tradição dos anciãos. Eles gostavam de ser saudados nas praças. Se tocassem algum gentio, eles tinham que fazer a purificação das mãos e até a purificação de tantas outras coisas. Então vejam só, amados irmãos, o que é que podemos aplicar para as nossas vidas nos nossos dias? A falsa espiritualidade, ela prioriza o exterior ao invés do interior. Há muitos hábitos e práticas religiosas nos nossos dias que são invenções humanas. Até mesmo nas igrejas chamadas igrejas evangélicas. Há muitas tradições humanas que não são ensinadas na Bíblia. São muitas vezes proibições que não tem na Bíblia, mas são impostas aos fiéis como se fossem bíblicas. E o que é que podemos aplicar para as nossas vidas, amados irmãos? Assim como os fariseus, os anciãos, inventavam tantas tradições, tantos ensinamentos que não tinham na palavra de Deus, assim também na igreja dos nossos dias existem muitos ensinamentos, muitas tradições que muitas vezes não são bíblicas. Sabem por quê? É a tentativa de se combater o pecado de fora para dentro. Há tantas igrejas, amados irmãos, proibindo tantas coisas que Deus não proíbe, tentando combater o pecado que está nos corações daqueles que estão na igreja, de fora para dentro. Jesus, amados irmãos, ele é bem enfático. Veja o que é que ele diz aí no versículo 39 ao 40 do mesmo texto. Jesus vai se contrapor dizendo o seguinte: vós, fariseus, prestem atenção, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de quê? De rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Então Jesus Cristo chega aqui se contrapondo aos fariseus que queriam combater um mal, ou seja, a purificação da alma com atos exteriores. E Jesus chega para ele e diz: vocês limpam o interior do copo que vocês mesmo bebem água, o prato que vocês comem as refeições, mas no interior de vocês está cheio, sabe de quê? De rapina e de perversidade. Isso é uma falsa espiritualidade. Lavar o copo enquanto o coração permanece sujo é tão incoerente como lavar por fora um prato ou um vaso sujo. O homem, o pecador, precisa ser purificado no seu interior. Precisa primeiramente ser purificado de dentro para fora, não é de fora para dentro. Muitos ensinamentos nos dias de hoje põem muitas regras, mas não vai primeiramente onde de fato deveriam estar retirando
toda a sujeira que é do seu interior. O homem precisa ser purificado no seu interior, porque é de lá que procedem todas as suas maldades. Os fariseus faziam tudo isso. Os intérpretes da lei acrescentavam regras e mais regras, a tradição dos anciãos, mas era uma falsa espiritualidade. Por dentro eles estavam sujos. Veja o que é que Jesus diz também aí em Marcos. Voltem novamente, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. É um texto bastante conhecido. Versículo 20 ao 22. Que diz assim: e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Olha só, porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, versículo 23, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, não é lavar o exterior ou aparentar que está limpo exteriormente e dizer que é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, amados irmãos, ela está sempre tirando lixo, sujeira que há ainda no seu coração. Não se combate a maldade humana de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser mostrada com toda a verdade. O coração do homem é sujo, é imundo. O ser do homem, só quem conhece é Deus. Precisa ser lavado. E, amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que só ela é que tem o poder de fazer uma lavagem espiritual na alma do homem. Está lá em João 15, capítulo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Nós somos pecadores. Nós devemos, dia após dia, estar o quê? Limpando, garimpando nossa vida, tirando aquilo que não presta. Por isso, amados irmãos, que há tanta confusão religiosa nos nossos dias. O que pode e o que não pode. Por exemplo, amados irmãos, eu vejo uma coisa, desde a data que eu me converti em 1997, que líderes, pastores, já lutavam. Eu não era nem um oficial, era apenas um novo convertido. Já havia a luta dos pastores em orientar os crentes, em mostrar os crentes como eles deveriam se comportar, e principalmente uma área, a vestimenta. Hoje é uma preocupação muito grande com a vestimenta dos cristãos, e é certo, o pastor deve orientar se algum irmão ou alguma irmã estiver vestido indecentemente, tem que chegar para ele, tem que chegar para ela, conversar, mas mudar, ninguém pode mudar. Sabe por quê? Se não houver uma mudança interior mesmo, dentro dele ou dela, não vai mudar as vestimentas, não vai mudar o linguajar. Alguma coisa estranha está acontecendo. Alguém que diz que é novo convertido, que é nova criatura, que nasceu do alto, que não houve uma mudança no seu comportamento, até no seu falar, nas suas vestimentas, em tantas outras coisas, é de se estranhar. Por mais que o pastor exorte, por mais que o pastor dê estudo, mostrando, não vai mudar.
Eu creio que aqueles e aquelas que foram lavadas, regeneradas verdadeiramente pelo lavar regenerador do Espírito Santo, estas pessoas, estes irmãos, estas irmãs irão se vestir de forma decente, honesta, sincera, para darem um bom testemunho diante da sociedade. E tantas outras coisas. Estou dando aqui um exemplo de vestimentas. Amados irmãos, tem momentos nas igrejas evangélicas que parece mais um desfile de moda, onde deveriam ser exemplos. Não estou dizendo que você não possa usar uma roupa boa, se vestir bem, se vista, mas se vista com ordem e decência. Um cristão deve se vestir de forma decente. E tantas outras coisas. O coração humano precisa ser regenerado para ser mudado. Se não foi regenerado, vai ficar só a casca. Porque a mente não foi mudada, os pensamentos não foram mudados. Por isso que a Bíblia exorta, mesmo aqueles que foram regenerados, mesmo após a sua conversão, precisa estar mortificando dia após dia o desejo pecaminoso que existe ainda lá no nosso interior. Quem é cristão verdadeiro sabe que as tentações são muitas, que ainda existe desejos pecaminosos no nosso interior, e nós precisamos estar mortificando estes desejos pecaminosos dia após dia. Um cristão regenerado, ele ou ela vai estar mortificando diariamente aqueles desejos ainda que existem dentro dele e dentro dela. É um trabalho, é uma luta espiritual interna, quando somente pelo poder do Espírito, meditação da palavra e oração é que poderemos vencer esta luta. Por isso, amados irmãos, abram um texto aí comigo, agora lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo vai dizer, a partir do versículo 5 até o versículo 10, que diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja só, que natureza terrena ainda é que existe dentro de nós? Aquilo, como eu falei, desejos pecaminosos que ainda existem dentro de nós. E o apóstolo Paulo recomenda aqueles que foram regenerados a estarem o quê? Mortificando esses desejos. Quais são? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha só: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o que é que Paulo vai dizer. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com todos os seus feitos. Então, amados irmãos, aquilo que eu falei anteriormente, não se muda de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Por isso que a falsa espiritualidade prioriza o exterior,
ao invés do interior, onde a Bíblia ensina que a verdadeira espiritualidade, o homem que é verdadeiramente espiritual, ele está cada vez mais, sabe o quê? Garimpando aquilo que existe ainda de ruim dentro dele e dentro dela. Será que a espiritualidade dos nossos dias, que está sendo ensinada nas igrejas, é desta forma que Jesus aqui ensinou? Ou você ser um homem espiritual, como muitos falam, né? É saber orar bem, é pregar bem. Eu posso pregar bem, eu posso me expressar bem, eu posso orar bem, eu posso fazer tantas coisas bonitas para ser visto pelos homens, mas o meu interior está podre. Isso é uma falsa espiritualidade. O homem espiritual diante de Deus é aquele que está fazendo morrer dia após dia a sua velha natureza pecaminosa. E como é que nós podemos fazer morrer esta velha natureza pecaminosa que existe ainda dentro de nós? É não alimentando mais, como nós vimos, o desejo da prostituição, da maledicência, da ira, a lascívia. E Paulo diz até aqui, eu acho interessante, a avareza, que é o quê? Idolatria. Há tantas pessoas avarentas dentro da igreja, que segundo Paulo aqui, a avareza é idolatria. Ele é um idólatra. Por isso, a falsa espiritualidade, ela prioriza só isso, olha, fale bem, se vista bem, se comporte bem. Mas, biblicamente, Jesus não ensinou isso. Devemos nos comportar bem, até nos vestir bem, mas o mais importante para Jesus não é as marcas exteriores, é algo interior. Se houve ou se está havendo uma mudança diária na minha e na sua vida. É aquele camarada que mentia, não está mentindo mais. É aquela pessoa que era maledicente, maliciosa. O que é uma pessoa maledicente? Que gosta de falar mal dos outros. É aquela pessoa invejosa que está na igreja com inveja do irmão, porque o irmão prospera, está prosperando. Tantas coisas nós vemos, amados irmãos, que nós olhamos assim e ficamos boquiabertos. Pelos frutos nós conhecemos. O cristão, ele tem que estar garimpando dia após dia a sua alma, mudando o seu linguajar, falando coisas que edificam. Paulo diz, não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, e sim, unicamente, a que sirva para edificação. E quantas vezes, amados irmãos, podemos correr esse risco de estar falando palavras torpes, conversando coisas que não devemos mais estar conversando? Isto é para nós estarmos o quê? Cientes se estamos tendo uma vida espiritual aos olhos de Deus e tendo a aprovação dele. A falsa espiritualidade prioriza o exterior ao invés do interior. Mas também a segunda marca, não é? Que Jesus vem reprovar aqui e vem mostrar que é uma marca da falsa espiritualidade, é que a falsa espiritualidade valoriza os mandamentos de Deus conforme os seus interesses. A falsa espiritualidade valoriza os mandamentos de Deus conforme os seus interesses. Você já viu muitas pessoas na igreja dizer, esse aqui está válido, mas esse aqui não, é duro demais. Esse mandamento, esse ensinamento de Cristo é muito duro. Não, não é duro não, ele tem que continuar.
a falsa espiritualidade, ela prioriza alguns mandamentos e colocam de lado outros. Veja o que é que diz aqui, amados irmãos, aí no versículo 42. Lucas 11, 42, que diz: mas ai de vós, fariseus, porque, já pensou, eu fico imaginando, amados irmãos, um fariseu convida Jesus para almoçar na casa dele, e ele está dizendo diretamente para o fariseu que convidou ele para almoçar em sua casa. Ele diz: mas ai de vós, fariseus, porque dá o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então vejam só, amados irmãos, a falsa espiritualidade, ela valoriza os mandamentos de Deus conforme os seus interesses e o que ela acha que é melhor para a sua vida. Para Deus não existe tamanho de pecado. Todo pecado é pecado. Qualquer pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Mas os fariseus aqui, Jesus vem o quê? Combater o erro deles. Observavam de forma rigorosa o mandamento da consagração dos dízimos. Está nas Escrituras que nós devemos dar os dízimos ou não? Está lá. Está lá em Levítico, está lá em Deuteronômio e tantos outros livros do Antigo Testamento. Eles até cediam nos detalhes, né? Separava a hortelã, o dízimo da hortelã, do arruda, das hortaliças, uma por uma, ele dava a 10ª parte. Mas eles estavam desprezando outros mandamentos. Estavam desprezando, sabe o quê? A justiça e o amor de Deus estavam sendo negligenciados. Olha que a falsa espiritualidade, como nós vimos em primeiro lugar, ela quer mostrar o quê? O exterior. Não está se importando com o interior. E aqui eles davam os dízimos. Eu posso até ver, nos dias de Jesus, eles separando os dízimos das hortaliças, das sementes, para dizer que eram o quê? Homens íntegros diante de Deus, mas eram sujos, como nós vamos ver aqui mais adiante. Eram como sepulcros caiados, mas eles faziam questões de pegar a hortelã, o coentro e tantas outras coisas. Olha, Deus é justo, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, separando minuciosamente aquelas sementes, aquelas hortaliças, para darem o dízimo. Mas estavam negligenciando a justiça e o amor de Deus. A justiça de Deus é necessária para a nossa salvação e para o nosso relacionamento com as pessoas. Amados irmãos, se nós negarmos a justiça de Deus e negarmos o amor, jamais nós iremos nos relacionar com as pessoas conforme os ensinamentos da palavra de Deus. O que é a justiça de Deus? Abram comigo aí, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O versículo 17. Visto que o quê? A justiça de Deus se revela de quê? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Onde é que se revela a justiça de Deus? No Evangelho, é nas Escrituras.
Os fariseus aqui, eles observavam apenas ou alguns mandamentos, mas negligenciavam outros, conforme os seus interesses. Aí eu pergunto, amados irmãos, será que nós podemos ver isso nos nossos dias? Algumas pessoas escolhendo qual é o mandamento melhor para se obedecer e negligenciando outros. Tem até pessoas que dizem, né, que o dízimo foi extinto. São pessoas avarentas que falam isso. Jesus aqui, eles estavam dando dízimo. Jesus não mandou que eles deixassem de dar o dízimo. Ele disse: podeis fazer estas coisas, sem omitir as outras. Jamais o dízimo foi negligenciado, ou melhor, foi extinto dos ensinos de Jesus. Mas muitos que são avarentos, são idólatras, porque quando você é avarento, você se torna um idólatra. Sabe por quê? Porque o seu Deus, sabe quem é? É as riquezas, é o dinheiro. Você está se tornando um idólatra. E quantas pessoas cristãs que estão na igreja, são batizadas, estão tomando a ceia, comungando a ceia, exercendo até muitos cargos na igreja e não dão os dízimos, não dão ofertas, estão negligenciando o mandamento de Deus. Não, esse mandamento aqui, não. Estão negligenciando. Isso é uma falsa espiritualidade. Não é só os dízimos, não, são tantas outras coisas. Negar a si mesmo. Tem pessoas que batem no peito e dizem: eu sou dono da minha vida, quem manda na minha vida sou eu. A justiça de Deus não se revelou na vida destes, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de quê? De fé em fé. E o que é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, nos ensinou? Se alguém quiser ser meu discípulo, o que é que ele diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que a justiça de Deus foi revelada a esses que batem no peito e dizem: quem manda na minha vida sou eu, quem manda na minha casa sou eu, quem manda na minha família sou eu? Amados irmãos, o cristão não é dono mais da sua vida. Ele agora tem um dono. Jesus nos comprou, como nós vimos aqui domingo pela manhã. Ele nos resgatou. Ele nos redimiu do cativeiro do pecado. Pagou um alto preço por mim e por você. Como é, meus irmãos, que eu posso dizer que eu sou uma pessoa espiritual? E eu bato no peito e digo que a minha vida pertence agora a mim. Minha vida não pertence mais a mim. A minha vida é de Cristo. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou servo de Cristo. Servo é servo, Senhor é Senhor. Os fariseus valorizavam alguns mandamentos de Deus conforme os seus interesses. Estava mostrando ali, Jesus estava desmascarando eles, que a espiritualidade deles, que eles estavam demonstrando nos dias dele, era falsa, não era verdadeira. E o argumento de Jesus aqui é claro: devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Veja Jesus como é didático, eficiente, objetivo e direto. Deem os dízimos, continuem dando os dízimos, como vocês estão dando, mas não neguem a justiça. Ensinem e vivam o restante dos mandamentos que Deus tem lhes dado. Passem a amar o próximo, como nós vimos, amados irmãos. Será que os fariseus amavam o próximo? Já pensou, amados irmãos, se ele tocasse num gentio? Ele dizia, por o simples tocar num gentio, ou seja, uma pessoa que não era judeu, eles diziam que ficavam o quê? Impuros.
onde Jesus veio quebrando todo esse cerimonialismo, todos esses rituais que muitas vezes existem, amados irmãos, no meio evangélico dos nossos dias. Jesus veio abraçando as pessoas, abraçava as pessoas, até pessoas leprosas, amava as pessoas, tocava nas pessoas, e os fariseus não tocavam nem no gentio, porque eles diziam que se tornariam impuros, se achavam puros aos seus próprios olhos, mas Jesus Cristo diz: vocês são sepulcros caiados. Amados irmãos, o mandamento do dízimo deve ser observado como Jesus nos ensina, sem que a justiça e o amor de Deus sejam negligenciados. Não podemos classificar os mandamentos de Deus como maiores ou menores. Devemos obedecer a todos indistintamente. Amados irmãos, olhando para as nossas vidas, nós estamos mesmo observando os mandamentos que Deus tem nos dado? Como é que está o nosso altar diante do Senhor? O altar que eu digo é a nossa alma, o nosso ser. Como é que estamos vivendo diante de Deus? É apenas de aparência? Estamos escolhendo alguns mandamentos? Quantas pessoas não priorizam, amados irmãos? Não priorizam o dia do Senhor. Quantas pessoas preferem estar sentados em casa? Hoje nós estamos em recesso, no nosso presente momento. Mas voltando atrás, quantas pessoas passam a semana toda em casa, quando chega o dia do domingo, não tem nem prazer de estar na igreja? Não dá para entender uma coisa dessa não, meus irmãos. Quantas pessoas passam a semana, não abrem a Bíblia, não se curvam diante de Deus, não tem momentos de meditação, de oração a sós com Deus? Estão se alimentando de quê? Eu não entendo, amados irmãos, um cristão não ter prazer de vir para a casa de Deus. Eu entendo que no meio de semana é até justificável. Alguns trabalham, têm suas ocupações, mas quando eu digo, amados irmãos, o dia do Senhor, o domingo, você vai dar prioridade a outras coisas, ao invés de estar na casa do Senhor. Se já passou a semana todinha sem se alimentar, não vem um final de semana se alimentar, não tem prazer de ver e rever os irmãos, as suas irmãs, o corpo espiritual de Cristo, alguma coisa estranha tem. Isso é falsa espiritualidade. Pessoas que não têm prazer de estar se reunindo para orar, pessoas que não têm prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, não têm a humildade de sentar, de ouvir, seja quem for quem vai trazer o estudo da palavra de Deus. Amados irmãos, por isso que nós estamos vendo nos nossos dias o que está acontecendo no nosso país e no mundo inteiro. Deus é um Deus que é justo e Ele faz tudo conforme lhe apraz. Então nós vimos, em primeiro lugar, que a falsa espiritualidade prioriza o exterior ao invés do interior. Segundo, a falsa espiritualidade valoriza os mandamentos de Deus conforme os seus interesses. E nós vamos ver o terceiro e último, que o tempo já está um pouco adiantado. A terceira marca da falsa espiritualidade, que Jesus vai nos mostrar aqui no texto, na próxima semana nós veremos mais 4, é que a falsa espiritualidade promove o homem
e não a Deus. A falsa espiritualidade promove o homem e não a Deus. A verdadeira espiritualidade, amados irmãos, não nos enganemos, promove a Deus e humilha o homem. A verdadeira espiritualidade é esta. A verdadeira espiritualidade promove glória a Deus e humilha o homem, mostra quem Deus é e quem nós somos: pó, pecadores. Mas a falsa espiritualidade é centrada no homem. Ela promove a glória humana. Os fariseus adoravam serem idolatrados. Olha o que é que diz o versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Aí eu pergunto, amados irmãos, podemos ver isso no meio da igreja dos nossos dias? Pessoas querendo ser os primeiros lá na linha de frente, serem saudados, elogiados. Que homem de Deus, que pregador. Desculpe. Aí eu pergunto, Jesus vai mostrar aqui uma coisa interessante. Os fariseus disputavam entre si a principal cadeira da sinagoga. Era aquela que estava de frente para a congregação. Eles desejavam ser vistos por todos na sinagoga. Gostavam também de ser saudados cerimonialmente nas praças. Davam esmolas até para ser visto pelos homens. Era uma espécie de glória pública. Eles queriam aparecer pelos seus títulos, pela maneira de vestir e pelo reconhecimento público. Eles oravam, jejuavam, davam esmolas com o intuito de serem vistos pelos homens. Infelizmente, a falsa espiritualidade condenada por Jesus cria até hoje as celebridades religiosas dos nossos dias. Jesus revela que a busca pela glória humana é um empecilho à conversão a Deus. Meus amados irmãos, Jesus, quando diz aqui: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Quando chega no versículo 45, aí Jesus já vai entrar noutra classe, os intérpretes da lei. Olha o que é que eles dizem. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Olha só, amados irmãos, que diferença dos nossos dias. A mesma falsa espiritualidade podemos ver também nos nossos dias. O povo que se diz cristão dos nossos dias estão atrás, sabe de quem? De muitas celebridades evangélicas. Isso trazendo uma confusão tamanha religiosa para dentro das igrejas. Uns gostam mais de A, mais de B. Outros gostam
de fulano e de beltrano. Amados irmãos, nós podemos perceber nos nossos dias que as pessoas, muitas delas, não estão vindo mais para a igreja a buscar Jesus, não. Não estão vindo mais cultuar a Jesus, não. Muitas pessoas que estão vindo para a igreja estão vindo, sabe o quê? Para olhar ou ver as celebridades. O que é que vai ter na igreja hoje? Se não tiver nada para atraí-los, algo atrativo, eu não vou. Como que Jesus não seja a maior atração que podemos ter em nossas vidas? Eu já falei aqui numa reunião de oração, um antigo pastor mandou para mim, ele lamentando tudo quanto está acontecendo no meio da igreja, algumas coisas que estão acontecendo, e ele muito triste, ele mandou, eu vou ler aqui para os irmãos, coisas que tocam os nossos corações, mostrando-se, referindo principalmente à falsa espiritualidade que está no meio evangélico da igreja evangélica brasileira. Ele disse o seguinte: tenho saudade da igreja quando era igreja. O pastor era pastor, o crente era ovelha e o culto era culto. Tenho saudade da igreja quando era igreja, do pastor que era pastor, o crente era ovelha e o culto era culto. Aí ele se referindo aos dias de hoje, ele disse: hoje a igreja é uma empresa, o pastor tem que ser um empresário, o crente é uma mercadoria e o culto é um show. Amados irmãos, quem conviveu há muitos anos atrás do que a igreja há 10, 20 anos atrás, o que muitas pessoas já mudaram na igreja, não para melhor, mas muitas vezes para pior, é de você ficar de queixo caído. Hoje, amados irmãos, eu pergunto, Jesus, quando fundou a igreja lá, ele falou que a igreja era uma empresa? Ele falou que um pastor, para ter na igreja, ele tinha que ser um empresário, tem que ser um homem esperto, expert? Ensinou assim? Ele disse que o crente era uma mercadoria para as pessoas fazerem do que querem com as pessoas? Ele ensinou que o culto a Deus tinha que ser um show? Não. Mas a Bíblia ensina que igreja tem que ser igreja. É o povo que foi tirado do mundo, separado para Deus, para adorar a Deus, não a homens. O pastor é alguém que ele vocacionou para supervisionar o rebanho. As ovelhas devem caminhar junto com o seu pastor. E o culto a Deus tem que ser um culto a Deus e não a homens. Olhando para os nossos dias, parece até que Jesus errou lá no início. Olhem os homens que ele chamou para liderar a sua igreja. Olhe quem eram as pessoas: pescadores, pessoas simples, mas tinham Cristo no coração.
buscavam colocar em prática aquilo que Jesus ensinava a eles. Eles eram objetivos, eles eram diretos, eles eram simples, eles se contentavam com o que tinham. Mas hoje, a igreja, amados irmãos, muitos podemos ver abastados, tem sua casa, tem seu carro para passear, para vir para a igreja, tem seus recursos financeiros, e ainda assim ficam buscando a glória dos homens. Muitos, amados irmãos, estão atrás das celebridades religiosas. Assim eram os fariseus. Isto é, amados irmãos, uma falsa espiritualidade. Veja que Jesus vai começar, ele começa mostrando onde é que está o erro. Onde é que está o erro? Pessoas que nunca foram mudadas interiormente. Pessoas que não são mudadas interiormente, elas relutam para não obedecerem aos mandamentos de Deus. Pessoas que não foram mudadas interiormente, elas não vão atrás de Jesus na igreja, não vão para a igreja, não é para cultuar a Deus, não. Elas vão para a igreja, sabe para o quê? Para verem atrativos à parte de Jesus. E Jesus foi bem claro: a minha casa será chamada casa de oração. As pessoas, ao chegarem na igreja, nem orar hoje mais oram. Não vou dizer todas, mas uma boa parte daqueles que chegam na igreja, nem fazer uma oração silenciosa a Deus fazem, pedindo a Deus por ele, pelo pastor, pelo estudo, pelo culto, ou o que vai ser realizado. Ou talvez nem oram quando saem de casa. Então, amados irmãos, nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana nós retornaremos vendo mais 4 marcas da falsa espiritualidade. Hoje nós vimos 3, que a falsa espiritualidade prioriza o exterior ao invés do interior. A falsa espiritualidade valoriza os mandamentos de Deus conforme os seus interesses, ou seja, buscam obedecer apenas aqueles que lhe interessam. E terceiro, a falsa espiritualidade, ela busca promover o homem e não a Deus. Na próxima semana nós veremos mais 4 marcas que foi mostrada e ensinada por Jesus com base aqui neste texto de Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 52. Então, meus amados irmãos, que demonstremos uma verdadeira espiritualidade, que dia após dia possamos estar mudando, como diz Paulo, andando dia após dia em novidade de vida, buscando obedecer os mandamentos, por mais que os nossos olhos, como seres humanos, pareçam ser penosos, mas quando nós amamos verdadeiramente a Deus, os mandamentos de Deus não se tornam penosos para as nossas vidas. E devemos o quê? Demonstrar uma verdadeira espiritualidade, mostrando que nós fomos chamados por Deus para promovermos a glória de Deus e não a glória do homem. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que na próxima semana possamos estar novamente lendo esse texto e aplicando algumas verdades para as nossas vidas nos nossos dias. Que Deus nos ajude, nos fortaleça para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos concluindo o culto nesta noite e agradecemos cada irmão que está aqui conosco nesta noite. O pastor Rubens, ele ligou justificando a sua ausência por motivo
de força maior, ele falou que não poderia estar aqui à noite, estava resolvendo algumas pendências acerca da associação de igrejas e justificando assim a sua ausência dele nesta noite. Mas nós agradecemos a alguns irmãos que estão aqui, nosso irmão diácono Raimundo, nosso irmão diácono Calixto, nossa irmã Célia, nosso irmão Quênio, Mateus Cavalcante, Caleb, nosso irmão Jonatas, Fábio e Fabinho também, que está aqui conosco. Agradecemos a presença de todos e todos aqueles também que estão aí sintonizados aí via internet conosco. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa conceder graça sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja e sobre toda a irmandade que está espalhada por toda a face da terra. E nós vamos lembrar os irmãos nesse instante, tanto os que aqui estão, como os que estão em casa aqui nos ouvindo, que domingo pela manhã, às 9h30, temos a escola bíblica dominical, aqui a exposição e o estudo da palavra de Deus com o pastor Rubens, e domingo à noite, 6h30 da noite, estaremos aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, vamos orar agradecendo a Deus, finalizando assim o culto desta noite. Vamos orar, agradecendo também a todos aqueles irmãos e irmãs que estão conectados conosco e a todos que aqui se fizeram presentes. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Nós, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, que só ela, ó Deus, é que nos ajuda e nos fortalece no nosso dia a dia. E nosso clamor a ti, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja aqui na terra, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda cada vez mais, Senhor, a estarmos nos purificando para ti, limpando, ó Deus, cada vez mais a nossa alma, tirando aquilo que não glorifica o teu nome do nosso interior, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que é que passa na nossa mente. Tu sabes, ó Deus, o que é que passa lá no fundo na nossa alma. Tu conheces tudo. Tu sabes. Tu nos sonda, tu nos conheces, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vê se há em mim, ó Deus, no teu povo, na tua igreja, algum caminho mau. E guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos estar sempre firmes na tua presença, te buscando, te adorando, meditando na tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos, ó Deus, no presente e momento, ó Deus, em nossas vidas, seja no nosso lar, seja com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, onde quer que tu nos envie, ó Deus, possamos estar mostrando uma verdadeira espiritualidade e não uma falsa espiritualidade, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a lutarmos contra a falsa espiritualidade. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes nós podemos, ó Deus, relaxar e podemos, ó Deus, ir pelo nosso coração, mas tu sabes, ó Deus, que o nosso coração, ele é enganoso, mas que possamos ir através do ensino da tua palavra, Deus, que possamos nortear a nossa vida, que ela possa ser sempre o nosso guia, a nossa bússola, para caminharmos sempre e sempre na tua presença. Portanto, Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão por tudo, pois nós oramos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.